Ok, a gravação iniciou, desejo uma boa aula para vocês. Obrigado, professor. Bom, boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Silber Luan, professor aqui do IFPA Campus Belém, professor de Química também. A gente vai dar continuidade ao nosso projeto, Segunda Química. Nessa segunda-feira maravilhosa, dia 24 de fevereiro, vamos trabalhar o assunto cinética química. Sejam bem-vindos à aula. Qualquer dúvida, podem colocar aqui no chat, tá bom? Levanta a mão. Vamos tentar ir num ritmo bem legal para vocês acompanharem, tá bom? Bom, na cinética química, essa é a parte da química que vai estudar as velocidades das reações químicas, tá? É extremamente importante saber se uma reação química vai ser rápida ou vai ser lenta, né? Porque às vezes a gente, olha, eu quero preparar aquela refeição, estou com fome, tem que ser rápido. Então temos que fazer algum fator, temos que fazer algum procedimento que acelere aquele processo. Um exemplo, né, seria isso. Mas na nossa vida mesmo de laboratório, nossa vida química, nós temos que estar dentro de uma indústria, de uma fábrica e ter um processo de produção. Então é extremamente importante saber que se um procedimento vai ser lento, quais são os fatores que a gente vai estar utilizando para facilitar a produção da minha mercadoria, por exemplo. Tá? Então temos reações lentas, como por exemplo a formação de diamante, é uma reação extremamente lenta, que é por isso que um dos fatores que leva e tem um valor elevado no mercado. Reações rápidas seria uma explosão. A própria, quando infla o airbag, né, é uma reação química que ocorre, tem que ser instantânea praticamente, tem que ser muito rápida para poder você ficar, né, evitar um acidente maior no automóvel, por exemplo. Isso são apenas alguns exemplos que nós podemos citar, né, que vai mostrar a importância desse assunto dentro da química. A cinética química, então, vai estudar a velocidade de uma reação química, tá bom? Só que para a gente entender essa velocidade, nós temos que voltar ao que é uma reação química. A reação química é o quê? Substâncias se transformam em outras substâncias. As substâncias iniciais são chamadas de reagentes, as substâncias formadas são chamadas de produtos. O que é que acontece? Os reagentes, as moléculas, quebram as ligações químicas, esses átomos que estavam unidos inicialmente, eles vão passar a se unir de forma diferente, formando novos compostos. Então os reagentes são consumidos e os produtos vão ser formados, os átomos se ligam de forma diferentemente do que estava no início. Então, para a gente entender a velocidade da reação, a gente tem que entender esse mecanismo, como é que essa reação química se processa. Então os átomos no início estão unidos, certo? Quebram a ligação química, esses átomos vão se unir, formar a ligação de maneira diferente, formando novas substâncias. Tudo bem? Então, temos que ter em vista esse funcionamento. Graficamente, irá acontecer da seguinte maneira. Os reagentes vão ser consumidos, então aqui o gráfico vai diminuir com o passar do tempo, né? Aqui os reagentes, ó, o gráfico dele vai diminuir com o passar do tempo. E os produtos, né? Um produto aqui A e um produto B aumentam com o passar do tempo. No início é 0, com o passar do tempo vai aumentando. Aqui, porque a altura é diferente, porque são substâncias diferentes, com certeza eles vão estar em uma proporção diferente pela estequiometria, tudo bem? Pelo balanceamento, ele vai gerar uma proporção diferente, tá bom? Então, reagente é consumido, produto é formado. Combinado? Um conceito muito importante na cinética é a velocidade média. Tudo bem? A velocidade média, que é normalmente popular, não é igual na física. A velocidade, né, variação do espaço dividido pelo tempo. Não vai ser esse significado. A velocidade média de uma reação química, ele vai expressar, né, a quantidade da substância que vai ser consumida ou formada em um determinado intervalo de tempo. Tudo bem? Então ela pode ser medida em função de qualquer reagente ou produto.
aqui nós temos uma reação genérica, geral, né? 3A reagindo com B, produzindo 2C. Eu posso realizar a velocidade média em função para qualquer substância. Se fosse substância A, como é que ficaria? A velocidade média do A vai ser como? A variação da concentração do A dividida pelo tempo. Porém, tem que estar em módulo. Por que em módulo? A substância A é reagente, então ela vai ser consumida. Logo, a variação é negativa. Para evitar essa variação negativa, a gente coloca em módulo, porque menos com menos é mais, né? O módulo é o número positivo. Tudo bem, pessoal? Em relação à substância B, vai ser como a velocidade média? A variação da substância B em módulo dividido pelo tempo. Em função da substância C, a velocidade média vai ser ΔC em módulo dividido pelo tempo, pelo ΔT. Vocês não perceberam que eu falei ΔS? Quase eu falava na física, né? Tá? Então, essa é a velocidade relativa. Tudo bem, pessoal? Velocidade média relativa para cada substância. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos calcular a velocidade média de A, da substância A, no intervalo de tempo de 0 a 8 minutos. Está aqui uma tabela, né? Está aqui os valores de variação da concentração do A em mol por litro em função do tempo. Então, ele quer de 0 a 8 minutos. Combinado? Então, a velocidade média em relação ao A vai ser a variação da concentração do A em módulo dividido pelo tempo. O tempo é de 0 a 8. Então, pega o tempo, variação de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. A concentração em 8 minutos é 0,8, não é isso, pessoal? Então, fica 0,8 menos a concentração inicial, 12,8. Só que tem que estar em módulo, correto, pessoal? Para quem não entendeu o cálculo aqui, ó, 12,8 menos 0,8 vai dar 12. Pessoal, daria menos 12, né? Isso conserva o sinal do maior valor, mas como está em módulo, menos com menos é mais, é o valor positivo, combinado? Aí 12 dividido para 8 dá 1,5 mol por litro por minuto. Tudo bem, pessoal? Porque aqui a concentração é em mol por litro, dividido pelo tempo que é em minutos. Então, a unidade da velocidade fica aqui, ó, mol por litro por minuto. Tudo bem? Essa é a velocidade da substância A na reação química. Se ele perguntasse qual é a velocidade do B nesse mesmo intervalo de tempo, a gente teria que pegar, né, a reação química. Primeiro passo você poderia fazer através da estequiometria. Tudo bem, pessoal? Faz aqui o cálculo estequiométrico, faz o cálculo da velocidade. Mas eu vou mostrar para vocês uma fórmula mais fácil. Tudo bem? Como é que a gente faz assim? Ó? A velocidade média da reação, a global, ela seria quem? A velocidade média do A dividido pelo seu coeficiente estequiométrico, que no caso vale 3 aqui. Eu posso pegar também a velocidade do B, dividir pelo seu respectivo coeficiente estequiométrico, que nesse caso é 1. Eu poderia também pegar a velocidade do C, dividir pelo seu coeficiente, que vale 2. Tudo bem, pessoal? Então, a velocidade média global da reação consiste em você fazer isso daqui. Tá certo? A velocidade média, eu pego a velocidade do A, divide pelo coeficiente do A. Ou é a velocidade do B, dividido pelo coeficiente do B, ou é a velocidade do C, dividido pelo coeficiente do C. Como aqui é uma igualdade, eu posso pegar e igualar apenas essas duas partes, ó. Eu vou fazer uma proporção entre, né, uma proporção na igualdade de duas razões, não é isso? Na matemática, eu vou pegar, eu vou igualar apenas, se eu tenho a velocidade do A e quero calcular a velocidade do B, eu vou pegar apenas essa relação. Tudo bem, pessoal? Eu poderia também pegar a velocidade do A junto com o C, não tem problema. O B com o C, tá bom? Não tem problema. Nesse caso, como eu tenho o valor do A, eu quero calcular o B, eu pego essa relação. Entenderam essa relação? Só dê um ok se ficou claro como é que faz essa relação, por favor. Tá bom? Show. Então vamos lá.
pegando aqui a relação, eu vou substituir o valor. Eu sei que a velocidade do A é 1,5, eu vou substituir o valor dele por 1,5 e vou calcular o B. Né? Vai ficar quanto? 0,5 mol por litro por minuto. Tudo bem, pessoal? É assim que vamos determinar a velocidade relativa de uma substância com outra. Ou você poderia também fazer através da estequiometria. Calcula estequiometricamente ali, né? Eu sabia estudar a estequiometria. Aí você depois calcula a velocidade média. E não vai ter problema, vai ser a mesma coisa. Tá bom? Vamos ver aqui um exercício. Tá bom? Considere a equação 2NO2 mais 4CO dando origem a N2 mais 4CO2. Admita que a formação de gás nitrogênio tem uma velocidade média constante igual a 0,5 mol por litro. A massa de CO2 em gramas formada em 1 hora é... Então veja que ele deu a velocidade média do N2 dessa substância aqui. Ele quer calcular qual é a massa do CO2 formada em 1 hora. Então, vamos primeiro passo é a gente determinar a velocidade do CO2. Combinado? Então, aqui eu tenho a velocidade média, né? Em função do NO2, vai ficar dividido para... Eu peguei errado lá, tá, pessoal? Deixa eu só voltar aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. E que a formação do N2, não tá certo. Tá certo, sim. Então, aqui a velocidade média do NO2 dividido para 2. A velocidade do CO dividido pelo seu coeficiente, que é 4. A velocidade do gás nitrogênio dividido para 1. E a velocidade do gás carbônico dividido para 4. Tá? Como ele deu a velocidade do N2, por isso que eu falei que estava certo, né? Eu quero achar agora a velocidade do CO2. Tudo bem? Eu vou pegar essa relação aqui, essa igualdade entre esses dois. Então, aqui, ó, a velocidade do CO2 vai ser igual a 4 vezes a velocidade do N2. Tudo bem, pessoal? Porque pela estequiometria é fácil, até pela lógica, né? Na formação aqui, ó, na reação química produz 1 mol de gás nitrogênio e 4 mol de CO2. Logo, a velocidade do CO2 é 4 vezes maior do que o NO2. Deu para compreender? Esse 4 que está dividindo, passa para o outro lado, vai multiplicando. Tudo bem? É até lógico isso, né? Então, eu pego, se a velocidade que ele deu é 0,05, então o resultado aqui vai ficar quanto? 0,2 mol por minuto. Tudo bem? Essa é a velocidade do CO2. Só que ele quer a quantidade, a nossa alternativa está em massa, né? Em 1 hora de tempo. Então, a gente vai ter que fazer essa conversão aqui, ó. Tá bom? Ele quer a massa do CO2 em 1 hora. O primeiro passo é você calcular a massa molar do CO2. Eu tenho aqui 1 carbono, cada carbono massa tem 12. Tenho 2 oxigênios, cada oxigênio é 16. Isso vai dar quanto no total? 44 gramas por mol, a massa molar do CO2. Então, 44 gramas é a massa molar, é a massa de 1 mol. Tudo bem? Então, qual é a massa X presente em 0,2 mols do CO2? Multiplicando o cruzado aqui, vai ficar quanto? 8,8 gramas. Tudo bem, pessoal? Gramas é a massa. Só que aqui, ó, ele está para 1 minuto. Então, por isso que eu ficar 8,8 gramas por minuto. Isso é uma velocidade ainda, só que está em grama por minuto agora. Como ele quer em 1 hora, vamos fazer mais uma relação. 8,8 gramas está para 1 minuto. 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, qual é a massa que vai ser produzida? Chama de X. Multiplicando aqui cruzado, vai ficar então 528 gramas em 1 hora, né? Por hora. Tá? Então, aí a nossa resposta é a letra E. Beleza? Então, vamos avançando. Velocidade instantânea. Ou seja, a velocidade, quando você está assim, no carro, no automóvel, na moto, você olhar ali para o painel e ver qual é a velocidade que está marcando o velocímetro ali, é aquela velocidade naquele instante, na hora que você olha, é a velocidade do carro. Tudo bem?
O automóvel passou ali no radar e vai bater aquela foto, vai ver qual é a velocidade que o carro está naquele instante, tá bom? Naquele exato momento. Então, como é que vamos calcular a velocidade instantânea, né? Por exemplo, pegando aqui como exemplo a decomposição do pentóxido de nitrogênio. Nós temos que calcular a velocidade instantânea, né? Vai ser dada, né, pela tangente da reta. Quando você tem aqui uma curva, tá? A velocidade naquele exato momento vai ser a reta que tangencia aquela curva. Tudo bem? Como é que vamos fazer, por exemplo, para calcular a velocidade instantânea aqui do pentóxido de nitrogênio no instante de 300 segundos? Então, 300 segundos está bem aqui, ó. Tudo bem? Então, o que é que você faz? Vou calcular aqui a reta que vai tangenciar aqui a curva nesse ponto. Tudo bem? Então, para calcular essa tangente, vamos utilizar aqui como se fosse um triângulo retângulo, né? Lá na matemática, tá? A tangente aqui desse ângulo. Então, vai ficar como? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Eu pego a tangente ao cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, é a variação aqui da concentração dividido pela variação do tempo. Tudo bem? Pegando aqui um ponto, olha, entre 200 e 400, nesse intervalo de tempo, 400 e 200 segundos, substituindo o valor aqui da concentração, vai dar o valor de 0,205 mol por litro por segundo. Isso daqui, essa é a tangente da inclinação da reta que passa nesse ponto. Então, isso me dá a noção, né, da rapidez instantânea naquele ponto. Não sei se ficou claro para vocês, né? Quando você então tem uma curva, a reta que tangencia essa curva, que toca ela em um único ponto, tá? Essa inclinação, a inclinação dessa reta é justamente a própria velocidade instantânea, né? A taxa de variação infinitesimal que nós chamamos naquele ponto. Tudo bem? Uma coisa interessante é dizer que também que a velocidade instantânea é quando você tem uma variação de tempo muito pequena, né? Ela é infinitesimal, a variação é muito, muito pequena, vai variar 0,0001 segundo, por exemplo. Uma variação muito pequena, por isso que é chamada de velocidade instantânea, naquele exato momento. Mas sempre requer que você pegue um ponto final e um ponto inicial, mas que essa variação seja mínima possível. Tudo bem? Bom, chegamos agora em uma parte extremamente importante para o nosso entendimento da cinética química, que é a teoria das colisões. Como é que a gente vai entender de que forma a reação química ela pode acelerar, porque ela é mais lenta, quais são os fatores que vão influenciar uma reação química. Tá bom? Essa teoria das ligações explica a formação de produtos como resultado do choque efetivo entre as moléculas reagentes. Para que uma reação química ocorra, tem que ter uma orientação favorável e uma colisão efetiva, um choque efetivo. Tudo bem? As moléculas têm que estar numa posição, olha aqui, uma posição, orientação espacial favorável, para poder romper as ligações químicas, o choque ser efetivo para que as ligações químicas sejam rompidas. Tá? Se a orientação ela não for favorável, não tem como essa reação química acontecer. As moléculas têm que estar numa orientação adequada. Aí sim ocorre a reação química. É possível ter a reação química. Se ela já está numa orientação favorável, só que ela não tem energia suficiente para acontecer a reação química, ela também não acontece. Ela tem que ter uma energia mínima necessária para poder acontecer. Essa energia ela é chamada energia de ativação. Tudo bem? É a energia mínima necessária para que o reagente forme o que nós chamamos de complexo ativado. Tudo bem? Esse complexo ativado é uma molécula intermediária. Tudo bem?
ela não é nem reagente nem produto, ela é um intermediário. Essa molécula, o complexo ativado, ela tem um grau de energia alto, bem alto, tudo bem? Ela é altamente instável, tudo bem, pessoal? Então ela é chamada de complexo ativado. Ela tem um grau de energia bem maior que o reagente e até maior que o produto. Então, como ele é um meio intermediário, ele é uma molécula intermediária, as ligações elas estão rompidas praticamente e as novas ligações estão sendo formadas. Aí sim, a reação química vai se desencadear. Tá certo? Então, ali, tendo orientação espacial favorável e energia suficiente, forma-se o complexo ativado, a molécula quebra e forma as novas substâncias, que são os nossos produtos. Tá certo? Então, os reagentes formam, né, o complexo ativado, e desse complexo ativado forma o produto. Tudo bem? Graficamente, iremos expressar da seguinte maneira: os reagentes têm uma energia e os produtos vão ter uma outra energia. Você consegue ver aqui pela diferença, né, de altura aqui no gráfico. O complexo ativado vai ser um valor intermediário que tem uma energia maior que ambos, tanto do reagente quanto do produto. Ele é instável. Tudo bem? Então, para você conseguir chegar no complexo ativado, você tem que andar como se fosse aqui um morro, não é verdade? Você tem que subir todo esse morro aqui, para você conseguir chegar lá nos produtos. Pessoal, essa altura aqui, essa setinha, ela indica a própria energia de ativação. Tudo bem, pessoal? Energia de ativação. Então, a energia de ativação, ela é como? A energia que você precisa receber para sair do reagente até chegar ao complexo ativado. Vamos ver aqui um exemplo. Vou colocar nesse gráfico uns valores hipotéticos. Vamos supor que o reagente tem energia de 20. Aqui o complexo ativado, ele vai ter uma energia de 80, vamos supor. Então, qual é o valor da energia de ativação? Se eu já estou em 20, para chegar em 80, eu preciso receber quanto? 60. Concorda comigo, pessoal? 60. Não sei se vocês estão acompanhando, ficou claro essa simbologia aqui que eu estou fazendo. Tudo bem? Muito cuidado com uma coisa. A diferença da energia do reagente para a energia do produto é o ΔH. Vocês lembram o que é o ΔH? Já estudaram isso provavelmente, né? Já estudaram, pelo cronograma eu vi. Termoquímica. ΔH é a variação de entalpia. Combinado, pessoal? Então, a diferença entre o produto e os reagentes é a variação de entalpia. Combinado? Não vão se atrapalhar com isso, por favor. A energia de ativação é a energia dos reagentes até o complexo ativado. A variação de entalpia é a diferença entre os produtos e os reagentes. Combinado? Quais são os fatores que vão alterar a velocidade da reação química? Então, são todos os fatores que podem alterar o número de choques por unidade de tempo ou a energia de ativação. Podendo mudar essas duas características, vai influenciar na velocidade. Tá? Só uma coisa, pessoal. Vou mostrar aqui nesse gráfico. Interessante, como eu falei que aqui é como se fosse um morro, né, um muro, né? Quanto maior for esse morro, maior ali o muro, mais difícil vai ser pular por ele, né? Logo, mais lenta vai ser a reação química. Ou seja, quanto maior for a energia de ativação, menor vai ser a velocidade. E vice-versa. Quanto menor o muro, ou seja, menor a energia de ativação, maior vai ser a velocidade. Combinado assim, pessoal? Tudo bem? E sabendo disso, a gente vai conseguir entender muitas coisas lá para frente. Então, os fatores que podem influenciar, tá, a velocidade da reação são a temperatura, a concentração dos reagentes,
a superfície de contato e o catalisador. Tudo bem? A temperatura influencia de que maneira? Ela aumenta a energia das moléculas, a energia cinética das moléculas, as moléculas ficam mais agitadas, aumenta a probabilidade de número de choques, logo aumenta a velocidade. Quando você aumenta a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, aumenta a velocidade delas, faz com que aumenta o número de colisões e aumenta a probabilidade de ser um choque efetivo, logo aumenta a velocidade. Tudo bem? O inverso também é verdadeiro, né? Você diminui a temperatura, diminui a velocidade da reação química. Por isso que a gente guarda os alimentos aonde? Na geladeira, na verdade vai diminuir a temperatura, aquela reação de decomposição do alimento vai retardar. Então o alimento se conserva por mais tempo. Tudo bem? Próxima é a concentração, pessoal. Tudo bem? Como é que ela afeta? O que é a concentração? Lembra lá na solução, no estudo das soluções? Quanto maior a concentração, maior a quantidade de absolutos, não é verdade, pessoal? A concentração é a massa dividida pelo volume, não é isso? Quanto maior a concentração, maior a massa, maior o número de moléculas. Logo, aumenta a chance de ter uma colisão efetiva, um choque efetivo entre as moléculas. Tudo bem? Então, aumentando a concentração, tá? Você aumenta o número de choques, obviamente aumenta a velocidade da reação química. Quer um exemplo disso na nossa vida? Você vai tomar um medicamento, você vai comprar ali um medicamento, sei lá, tem 100 miligramas, 200 miligramas, 400 miligramas, então, quanto maior a concentração, aquele efeito do medicamento ele vai ser mais rápido no seu organismo. Na verdade, aquele remédio ele é mais concentrado, você vai sentir que tá com uma dor de cabeça, então vai ser menos tempo, vai ser mais rápido, né? Vai levar menos tempo para você sentir os efeitos daquele medicamento, vai aliviar mais rápido a sua dor. Um exemplo. Combinado, pessoal? Isso também no laboratório acontece muitas vezes, né? Você pega ali está bem concentrado, a reação é muito rápida no reagente. Você pega ali um reagente, ele é bem concentrado, a reação é muito rápida. Combinado? Superfície de contato, pessoal. A superfície de contato, dependendo da forma que a substância está agregada, né? Você pode estar em formato de pó, lâminas, né? Isso vai influenciar também no contato entre as moléculas e vai repercutir na velocidade da reação química. Quanto aumenta a superfície de contato, vai aumentar a possibilidade de choques entre as moléculas e vai aumentar a velocidade da reação química. Tudo bem? Por exemplo, né, você vai ali, por exemplo, dissolver o medicamento, né, líquido sorrisal, que é uma pastilha. Agora, se você pegar ali essa pastilha e triturar ela, quebrar, você vai aumentar a superfície de contato, que vai ficar em formato de pó. Então, ali vai acontecer mais rápido a dissolução, aquela reação química vai ser bem mais rápida. Tudo bem? Esse ano, né, não sei se quem vai fazer aí, levante a mãozinha aí, dá um joinha, quem vai fazer a prova do vestibular, tá? Esse ano, vai fazer a prova do vestibular, né? Vai ser aprovado. Eu quero saber se eu estou convidado para o churrasco. A primeira pergunta é essa. Na hora que eu for fazer o churrasco, se pegar ali o carvão muito pequenininho, ele vai ser consumido muito rápido. Tem que pegar ali uns carvão, né, com um pouquinho maiores e tal, porque ele vai queimando mais lentamente. Se ele ficou tipo em pó, partículas pequenas, aumenta a superfície de contato entre o carvão e o ar, então a reação química vai ser mais rápida. Então ele vai consumir mais rápido e você vai ter que colocar carvão de novo, né? Vai acabar a brasa, então tem que ser umas pedras maiores, um pouquinho para, nesse caso, diminuir a superfície de contato. Tudo bem, pessoal? Outro exemplo também, uma carne moída, né? Aqui chama de picadinho, né? Carne moída, ela prepara muito mais rápido do que uma outra carne assim, mais grossa. Concorda comigo? Então, porque aumenta a superfície de contato, aumenta a velocidade da reação química. Tudo bem? Vamos ver aqui um exercício rapidinho para ver se a gente está conseguindo acompanhar. A velocidade de uma reação pode ser medida verificando-se experimentalmente quanto de reagentes ou produtos são consumidos ou gerados em um determinado intervalo de tempo.
dependendo das condições experimentais. A velocidade pode ser extremamente lenta ou rápida. Reações rápidas devem ser controladas para que ocorram sob condições tais que possam trazer algum benefício prático. Já as reações muito lentas devem ser aceleradas para que a produção de uma determinada substância seja economicamente viável. Para que sejam alcançadas essas condições, é necessário compreender algumas condições que influenciam a velocidade de uma reação. A alternativa que não representa um fator que altera a velocidade de uma reação é a concentração. Essa está certa, né? Então, ele quer que não representa, né? Colisão efetiva das moléculas. Número de colisão. Quanto maior o número de colisões, mais rápido vai ser a reação química. Superfície de contato influencia também. Quanto maior a superfície de contato, mais rápido vai ser a reação química. A temperatura também, não é verdade, pessoal? Aumenta a temperatura, aumenta a agitação das moléculas, aumenta a velocidade da reação química. A variação de entalpia da reação. Essa sim, tá, pessoal? Não influencia na velocidade da reação química. Tudo bem? Vocês estão só lembrando que o ΔH positivo, a reação é endotérmica, não é isso? A reação absorve energia. ΔH negativo é uma reação exotérmica, né? A reação química libera energia, tá? Isso não é influenciado, tá bom, pessoal? Não vai influenciar, por exemplo, a velocidade de uma reação química. A resposta aí é a letra E. Vamos ver mais uma questão. As substâncias nitrato de chumbo 2 e iodeto de potássio reagem entre si tanto no estado sólido quanto em solução aquosa, formando o iodeto de chumbo 2 sólido amarelo insolúvel em água a temperatura ambiente. Então nós temos duas reações. Qual é a diferença? Na primeira reação está no estado sólido, na segunda reação está no meio aquoso, né? Isso, o sólido está dissolvido em água. Qual reação química vai ser mais rápida? A 1 ou a 2 aí, pessoal? No chat, quero ver. 1 ou a 2? Qual é a mais rápida? Fiquei sozinho aqui. Vou colocar um som de um grilo aqui. Qual é a reação mais rápida? A gente tem que analisar o estado de agregação. Na reação 1, o nitrato de chumbo 2 está no estado sólido. Na reação 2, ele está no estado aquoso, né? Na solução aquosa. Então, a reação 2 vai ser mais rápida, porque as partículas desse sal, né? E vai sofrer a ionização, vai acontecer a dissociação iônica em água, os íons vão estar separados, ali no meio aquoso, então vai ser muito mais rápido a reação química. No estado sólido, a reação química vai depender muito do contato entre esses materiais, então vai ser mais lenta. Então, no meio aquoso, vai ser mais rápida a reação química. Tudo bem? Outra situação aqui, ó. Sob determinadas condições, o carvão reage em contato com o oxigênio. Nas churrasqueiras, pedaços de carvão são queimados, fornecendo calor suficiente para assar a carne. Em minas de carvão, muitas vezes o pó de carvão disperso no ar entra em combustão, causando acidentes. Temos uma reação 3 e 4. Na reação 3, o carvão está em pedaços, e na reação 4, o carvão está em pó. Qual vai ser a reação mais rápida? O 3 ou o 4? A reação 4, não é isso? D3, exatamente. Na reação 4, por conta do estado que ele está sólido, ambos estão sólidos, porém aumenta a superfície de contato no formato de pó. Então aumenta o número de colisões. Exatamente, perfeito. Então aumenta o número de colisões, aumentando a velocidade da reação química. Na terceira, continuando aqui, outra situação, a síntese da amônia é um processo exotérmico
realizado a partir da reação do gás nitrogênio e do gás hidrogênio. Em um reator foram realizadas duas sínteses, a primeira a 300 graus Celsius e a segunda a 500 graus Celsius. A pressão do sistema reacional foi a mesma nos dois experimentos. A pressão é a mesma. O que está mudando? A temperatura. Na reação 5, a temperatura é de 300 graus Celsius e na reação 6, 500 graus Celsius. Em ambas as reações aqui, todas as substâncias envolvidas estão no estado gasoso. Então, qual vai ser a reação mais rápida? A reação 6, porque tem maior temperatura. Tudo bem, pessoal? Tem maior temperatura. Então, a reação 6 é a correta. É a mais rápida, mais usando, né? Aí, analisando os fatores envolvidos, né, nos processos acima, influenciam, né? Então, deixa eu ir fazendo devagar, eu vou só passar aqui o gabarito, né? Então, a primeira reação, a segunda reação, melhor dizendo, é a mais rápida, não é isso? Conferir o gabarito. E aqui a reação 4 também em pó, né? É a mais rápida. E a sexta reação é a mais rápida porque tem a temperatura maior. Combinado? Aqui é o gabarito, a letra D, não é a letra C, né? Velocidade de 1 é menor que a 2, velocidade de 3 é menor que a 4, velocidade de 5 é menor que a 6. Combinado? Só questão mesmo de gabarito, né? Próxima questão. Relacione os fenômenos descritos na coluna 1 com os fatores que influenciam sua velocidade mencionados na coluna 2. Vamos ver aqui. Coluna 1. Queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. Elas vão ser queimadas alastrando-se rapidamente quando está ventando. Na coluna 12 aqui nós temos A, superfície de contato, B, catalisador, que eu nem expliquei, mas vou explicar daqui a pouco, concentração e D, a temperatura. A primeira, coloque aí no chat A, B, C ou D, pessoal. Qual é o fator que está influenciando ali nesse primeiro processo? Ela vai se alastrar rapidamente quando está ventando, ou seja, vai ser qual aí? Superfície de contato, né? Ou concentração, catalisador, A, superfície de contato, B, catalisador, C, concentração e D, temperatura. Tá? Quando está ventando ali, ó, pessoal, queimadas, a gente tem que lembrar o quê? Eu acho que essa questão esse primeiro pode gerar alguma dúvida no sentido que queima, o que é a queima? A reação, combustão. Quem está queimando nesse caso, infelizmente, ele seria, né, a mata, né, acho que a flora, né, toda a plantação. Essa matéria orgânica reage com qual substância? Gás oxigênio, reação de combustão. E o vento faz com que ocorra o quê, pessoal? Injete mais oxigênio. Tudo bem? É como vocês vão lembrar agora. Lembra do nosso churrasco da aprovação que vocês vão me convidar? A gente vai abanar ali, né, a churrasqueira, não aumenta ali a intensidade do fogo, porque você está adicionando ali mais gás oxigênio. Então, está aumentando a concentração, aumenta a velocidade da reação. Então, é a letra C, exatamente. Tá bom, pessoal? Concentração. Segundo, conservação dos alimentos no refrigerador. É a temperatura, né? Letra D. Efervescência da água oxigenada na higiene de ferimentos. Acho que isso aqui nem faz mais, se não me engano. Tá? Isso daqui vai ser o catalisador, tá bom, pessoal? Mas eu vou explicar daqui a pouquinho melhor o que é o catalisador. Quarto, lascas de madeira queimando mais rapidamente que uma tora de madeira à superfície de contato, letra A. Então, aqui a resposta, letra A, né? 1C, 2D, 3B e 4A. Combinado? Vocês podem conferir depois. Esse material vai estar disponível para vocês, tá bom? Vocês conferirem. Outro fator que influencia a velocidade da reação é o catalisador. Vamos falar sobre ele, tá, pessoal? Catalisador. Vamos ver aqui um exemplo, uma reação química prática. O iodeto de potássio aqui reagindo aqui com água oxigenada, peróxido de hidrogênio, produz aqui, né, o hipoiodito, né, de potássio.
e água. Esse hipoiodito reage aqui com o peróxido de hidrogênio novamente, produzindo aqui, ó, iodeto de potássio, água e gás oxigênio. O que é que vocês conseguem observar? O iodeto de potássio está presente tanto no início quanto no final da reação química. Ele participou aqui da reação química, mas depois ele foi restaurado. Tudo bem? Então, esse que é o funcionamento de um catalisador. O catalisador ele vai participar da reação química, mas ele não vai ser consumido. Ele faz diminuir, né? Vai diminuir a energia de ativação, logo fazendo a reação química mais rápida. Tudo bem, pessoal? Então, a reação global é essa, ó. Água oxigenada produzindo, se decompondo em água e gás oxigênio. Tudo bem? Então, o iodeto de potássio funciona aí como catalisador, uma substância química que aumenta a velocidade da reação química, porque ele diminui a energia de ativação da reação. Só que ele participa da reação, porém ele não vai ser consumido, ou seja, no final do processo ele é regenerado. Tá? Exemplos de catalisadores são as enzimas, né? Que são catalisadores biológicos, tá bom? São proteínas que fazem a nossa digestão, né? Tem vários tipos de enzimas, né? Amidase, né? E agora na biologia eu estou um pouquinho enferrujado. Nós temos amidase para digerir o amido, por exemplo, né? Tem algumas outras tipos de enzimas que agora não estou conseguindo lembrar de cabeça. Vamos ver aqui. Tudo bem o catalisador, pessoal? Vamos ver como é que vai acontecer isso graficamente. Nós temos o reagente, formam os produtos. O reagente, tendo energia suficiente, chega no complexo ativado. Essa energia, para chegar no complexo ativado, é energia de ativação. Só que ele está querendo a ativação dele. Porém, com a presença de catalisador, o que é que acontece? Ele vai buscar um outro caminho. Tá? Ele vai produzir um outro complexo ativado com uma energia mais baixa. Logo, se eu tenho dois caminhos, para onde você acha que a reação química vai querer ir? Pelo caminho mais fácil. Então ele vai com um catalisador que vai ter uma energia de ativação menor, logo a reação química vai se processar com uma velocidade maior. Tudo bem? Uma reação não catalisada e uma reação catalisada. Você vai ter dois gráficos. O gráfico de baixo é a reação sempre com catalisador. Tudo bem? O que é que a gente consegue observar aqui? Olha, o ΔH, nos dois caminhos, tanto com catalisador quanto com sem catalisador, o ΔH vai ser o mesmo, não altera. O catalisador ele não vai alterar, tá, a quantidade de energia liberada ou absorvida no processo. Nesse caso aqui, é absorvida, uma reação endotérmica, ΔH positivo. Tudo bem? E também o catalisador, ele não influencia no rendimento da reação química. A reação química vai acontecer com o mesmo rendimento. Tudo bem, pessoal? Isso é importante saber, que o catalisador só faz acelerar a reação química. Ele não influencia no ΔH da reação, também não vai influenciar no rendimento da reação química. Tudo bem? Ele só faz que aquela reação química seja alcançada mais rapidamente. Como é que então, o catalisador ele faz a diminuição da energia de ativação, o complexo ativado menos energético, e faz com que a velocidade aumente? Já que aqui no gráfico, lembra? Perdão, pessoal. O muro diminuiu de tamanho, fica mais rápido a reação química, é mais fácil de pular, né, esse muro. Nós temos catálise aqui, ó. Qualquer reação com o uso de catalisador, o nome é chamado de catálise. Vamos ter catálise homogênea, quando você tem a reação junto com o catalisador formando uma única fase. Por exemplo, aqui nessa reação química, o cloro está gasoso, ele é o catalisador. Todos os outros reagentes são gasosos também. Então, é uma mistura homogênea. Então, isso é chamado de catálise homogênea. Temos também a catálise heterogênea, quando você consegue distinguir duas ou mais fases, né? Nós temos, por exemplo, a platina como catalisador. Geralmente o catalisador vem em cima da seta, já que ele não participa da reação química, tá, pessoal? Em cima da seta aqui vem o nosso catalisador. Ele está no estado sólido.
E aqui nossos reagentes estão gasosos, então a gente consegue distinguir bem o catalisador dos reagentes. Tá? E o catalisador heterogêneo é um processo bem utilizado na indústria, tá? Porque é mais fácil, né, de você manusear e se torna um processo mais em conta, mais barato, tá bom? Vamos ver mais exercício aqui, ó. Exercício 5. Sobre os catalisadores, são feitas 4 afirmações a seguir. Um catalisador atua aumentando a velocidade de uma reação, mas não altera seu rendimento. Foi aquilo que eu falei, correto, pessoal? O rendimento, né, lembrando, a quantidade, a porcentagem do produto que é formado. Não vai nem aumentar nem diminuir, vai ser igual, tanto com catalisador quanto sem catalisador. Qual é a vantagem do catalisador? A reação química vai ser mais rápida. Segunda, em uma reação química, o catalisador não é constituído numa reação química. Perfeito. Terceira, os catalisadores criam uma rota alternativa de transformação de reagentes em produtos. Para isso, uma maior energia de ativação é necessária. Opa, está errado, né? Pelo contrário, uma menor energia de ativação. Quarta, o catalisador só é capaz de aumentar a velocidade da reação no sentido direto. Tudo bem, pessoal? O que é que vocês acham? No sentido direto da reação química, ele consegue também no sentido tanto direto quanto no sentido inverso, né? Porque na reação inversa ali, tá? É o produto que vai gerar o reagente, tá? Então, ele só é capaz de aumentar a velocidade da reação no sentido direto? Não. Também no sentido inverso. Ele influencia no equilíbrio químico, né? Nesse caso aqui, o equilíbrio químico ele é alcançado mais rapidamente, combinado? Ele não vai alterar também, pessoal, o valor da constante de equilíbrio. Vocês provavelmente ainda vão estudar isso daqui. Tá? Não lembro agora de cabeça, mas com certeza vão estudar equilíbrio químico posteriormente. Tá? Então, o catalisador ele não vai influenciar na constante de equilíbrio. Então, apenas 1 e 2 estão corretos, né? A letra A, a nossa resposta. Alguma dúvida até aí? Qualquer coisa é só levantar a mão, por favor. Ele vai ser tipo um caminho alternativo, professor? O catalisador, não é isso? Acho que você está perguntando. Perfeito. Ele busca um outro caminho. Combinado? Um caminho tipo um atalho, vamos dizer assim, tá bom? Então ele vai chegar com um complexo ativado um pouquinho diferente, que vai ter uma energia menor, logo a energia de ativação é menor, fazendo com que eu alcance os produtos mais facilmente. Combinado? Acho que vai ter algum exercício também de gráfico que vai ilustrar isso que eu estou falando. Mas é isso mesmo, perfeito. Aqui, ó, 6ª questão. Considere o diagrama de energia da reação de decomposição do peróxido de hidrogênio representado a seguir. Tá? Então, aqui nós temos, ó, esse Z aqui, pessoal, esse Z é essa diferença de energia. Ou seja, a energia aqui do reagente pela energia do produto. Então, esse Z nada mais é do que o nosso ΔH. Tá bom, pessoal? Muito cuidado. O A seria um complexo ativado, ó, sem catalisador. E o B, a presença com catalisador, com CAT, tá? Para os íntimos, com catalisador. Combinado, pessoal? Vamos ver aqui o que ele diz. Ó. Assinale a alternativa incorreta. A reação de decomposição do peróxido de hidrogênio é exotérmica? Vamos analisar aqui, que eu não... Realmente, né, ó, o reagente tem uma energia... Cadê? Os reagentes têm uma energia maior que os produtos. Tudo bem, pessoal? Vê aqui, ó, está diminuindo de energia. Então, aqui o ΔH é negativo, então é uma reação exotérmica. Perfeita, ele que é incorreta. A curva A representa maior energia de ativação que a curva B. Perfeito, não é isso, pessoal? Energia de ativação maior. C. A presença de um catalisador afeta o ΔH da reação. Epa! Aí não, né? Tanto com o catalisador como o ΔH vai ficar o mesmo. Então, a presença do catalisador afeta, não. Podemos ver aqui no gráfico que, dependendo ou do caminho A ou do caminho B, ele vai chegar no mesmo ponto, com a mesma energia. Então, ele vai ter o mesmo valor de ΔH.
Então isso está errado. A letra B, aqui a curva B, representa a reação com a presença de um catalisador, perfeito? A letra Z representa achei que tá o ΔH da reação, tá bom, pessoal? Variação de entalpia. Então tá certo também a letra E aqui. Vamos fazer mais um próximo. Poxa, eu tinha tudo aqui, eu tinha esquecido desse detalhe, tá bom? Mas a gente já fez as questões, ó, realmente, né? Aqui, ó. A curva A vai ter uma energia de ativação maior. Lembrando que a energia de ativação, tá, pessoal? É a diferença entre o complexo ativado e o reagente. Muito cuidado com isso, por favor, tá bom, pessoal? Eu dou o seguinte exemplo, olha. Eu tenho aqui um muro. O muro tem 5 metros. Você quer pular o muro. Tudo bem? Mas se você pegar aqui, por exemplo, olha, uma mesa, a mesa tem 1 metro. Então você vai subir na mesa, concorda? Então qual é a altura que você vai ter que pular de fato? 5 metros? Não, você só vai ter que pular o quê? 4 metros. Ou seja, pega aqui a altura do muro, que é 5, menos a altura aqui onde você já está, que é a mesa, que é 1 metro. Então você vai pular o quê? 4 metros. É isso daqui, ó. Se eu tiver uma energia aqui, por exemplo, de 120, que é o A, e aqui vamos supor que o reagente aqui vai ser 30. Então qual é a energia de ativação? Pega 120 menos 30 vai dar 90. Combinado, pessoal? É o mesmo princípio que eu apliquei aqui. Tá bom? Tem muita gente que às vezes se confunde nesse cálculo. Muito cuidado para calcular, né, pelo gráfico, a energia de ativação. Eu vou avançando um pouquinho mais aqui, tá? Porque a gente já fez aqui o gabarito, né? Próximo exercício. O gráfico ao lado representa a variação das concentrações das substâncias X, Y, Z durante a reação em que elas tomam parte. Tudo bem? Ele quer a equação que representa a reação química. Opa! Isso foi dado lá no início, né, pessoal? O gráfico da reação química. X e Y estão aumentando com o passar do tempo. Então, eles são reagentes ou são produtos? Eles são produtos. Então, se está aumentando, tanto o X e o Y são produtos, tem que estar depois da seta, combinado? O Z está consumindo, né? Está diminuindo a concentração dele com o passar do tempo. Então, aqui o Z é reagente. Combinado, pessoal? Então, aqui acho que a letra E é a nossa resposta, correto? Não tem muito mistério aqui essa questão aqui, tá bom? Oitava. Considere os seguintes diagramas de energia de reação nas mesmas condições de temperatura e pressão, e em função deles indique a alternativa correta. Temos aqui o primeiro grau, diagrama 1, né? O diagrama 2. Qual é a diferença aqui? Eu não estou conseguindo ver nenhuma coordenada de reação. As concentrações de C e D serão maiores no caso do diagrama 1. Tá. Já entendi aqui a diferença. Olha, a diferença está aqui, ó, nesse formato aqui, ó, do complexo ativado, né? Do gráfico. Então, com certeza aqui é com catalisador. É uma curva menor. Aqui vai ser sem catalisador. Tudo bem? Bom, deu para compreender essa diferença aqui no gráfico? Até eu fiquei na dúvida aqui agora. Estou com catalisador e sem catalisador. Vamos lá. Bom, as concentrações de C e D serão maiores no diagrama? Não, né? Não está refletindo isso no gráfico. Letra B. A reação A mais B dando origem a C e D é endotérmica. É endotérmica, pessoal? Não. Vê que a energia está diminuindo com o passar do tempo para os produtos. Onde foi essa energia? Na natureza, nada se cria, nada se destrói. Tudo se transforma. A energia ela não pode sumir. A energia, se está diminuindo a quantidade de energia, reagente para os produtos diminuiu de energia, essa energia que diminuiu foi liberada em formato de calor. Então ela é exotérmica e não endotérmica. Está errado.
a variação de entropia da entropia padrão da reação é maior no caso do diagrama 1. Não, está errado. D. No caso do diagrama 2, tem-se a presença de um catalisador. Perfeito, a letra D. Tudo isso a gente conseguiu deduzir por conta desse formato aqui do complexo ativado. Tudo bem? No caso do diagrama 1, a reação é mais rápida. Não, né, pessoal? É com o catalisador que é mais rápido. Então, aí realmente a letra D é a nossa resposta. Tem mais uma aqui? Vamos lá? Considere os estudos cinéticos de uma reação química e julgue os itens abaixo. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Tá certo essa informação, pessoal? Perfeito, né? Verdadeiro, não é verdade, pessoal? Tá? Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão pode gerar uma reação química. Tem que ter um choque efetivo, uma orientação favorável. Número 2. Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação? O que vocês acham? Uma colisão altamente energética pode produzir uma reação? Pode, né? Altamente energética, pode. Pode ter energia altamente energética, ela pode ter energia suficiente para acontecer uma reação química. Terceira, toda colisão com orientação adequada produz uma reação toda? Não, né? Tem que ter, além da orientação, tem que ter a energia de ativação, a energia mínima necessária para você. Vou dar um caso para vocês, por exemplo. Tá vazando gás lá do botijão, né? O fogão lá tá aberto, só que a gente sente o fedor lá, né? Na capitana, que tem mercúrio, a gente sente o fedor lá, tá vazando gás. Só que não, Deus o livre, né? Não aconteceu a reação química, não é verdade? Tá tendo a mistura já do oxigênio com gás butano e propano, mas não tem a reação química. Uma faíscazinha, né? Uma centelha pode produzir a reação química. Então, ali já tem contatos, porém, precisa da energia para aquela reação química ocorrer. Número 4, a energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia de ativação. Perfeito. 5, a diferença energética entre produtos e reagentes é denominada de energia de ativação. Da reação, a diferença energética entre produtos e reagentes é denominada de energia de ativação? Não, né, pessoal? Isso daqui é o ΔH. Energia de ativação é a diferença entre reagentes e complexo ativado. Tudo bem? Então tá falso aqui também, né? Então, pessoal, deixa eu ver aqui. Falsa, né? Número 4 falou que é falso. Deixa eu ver aqui, só para confirmar. A energia mínima para uma colisão efetiva é denominada energia da reação. Eu escolhi errado na hora, né? Tá falso. Energia mínima para a colisão é denominada energia de ativação, né? Não energia. Realmente, eu acho que eu falei energia de ativação, mas aqui eu não li direito, ó. Aqui é energia de reação. Aí no solo. Tá bom, pessoal? Ó, a energia de ativação. Eu acho que eu li ativação, mas eu li errado. Tá? Então aqui tá falso. O importante é que a gente já sabe o conceito. Muito cuidado, né? Que a gente pode realmente, tá? Pelo cansaço, mas a gente vai tomar agora uma água. Tá bom, pessoal? Continuar daqui a pouco a aula 30, que é o mesmo assunto de cinética ainda. Pessoal, muito obrigado pela gravação. Clique na aula 30 para você dar continuidade, hein? Até daqui a pouquinho.